Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, o 13 e o 14. A primeira resolução, eu decido pertencer. A segunda resolução, eu decido obedecer. A terceira, eu decido servir. E hoje, quarta resolução para toda a vida, eu decido testemunhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João em seu capítulo 4, nós vamos ler os versos 13 e 14, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta é a palavra de Deus. Podeis sentar. Há 1600 anos atrás deste acontecimento que lemos, Jacó fez um poço de água. E este poço abasteceu tanto a ele, quanto aos seus filhos, quanto os seus descendentes. E naquele tempo em que Jesus conversava com a mulher samaritana, abastecia também uma cidade, a cidade de Sicar, cidade essa de Samaria. E muita coisa aconteceu nessa conversa que Jesus travou com aquela mulher. Jesus falando de coisas espirituais e aquela mulher entendendo coisas materiais. E assim, irmãos, não é por acaso que Jesus vai até o poço para ensinar sobre uma fonte. O Senhor é muito didático nos seus ensinamentos. É uma coisa que me chama muita atenção. O Senhor usa situações, circunstâncias, lugares para expor grandes verdades. E aqui não foi diferente. Não foi diferente. O Senhor aproveitou um poço para ensinar sobre uma fonte. E uma fonte é diferente de um poço. Porque no poço você vai tirando água e com o passar do tempo o poço pode secar. Tanto é que aqui, 1600 anos depois da criação deste poço, ele estava muito fundo. Mas uma fonte, a água nunca deixa de jorrar. Os irmãos estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui para a mulher? A fonte sempre produz água. E a fonte de que Jesus fala é uma fonte inesgotável. Olha o que o texto diz: que nunca mais terá sede quem beber dessa fonte. E o que a água dessa fonte produz? Em primeiro lugar, em mim, saciedade. Porque, irmãos, as pessoas hoje buscam em tantas coisas a saciedade para a sua alma, não é? Buscam em prazeres, buscam em vícios, buscam em trabalhos, buscam em relacionamentos, que foi o caso dessa mulher. Buscam saciedade nessas coisas. Mas, à medida em que o tempo passa, vai se descobrindo que essas coisas não trazem saciedade. O único que pode trazer saciedade para a alma de uma pessoa é Jesus Cristo, a água viva, e através dele, grandes coisas acontecem na vida daquele que ele entra. Então Jesus é o único que traz saciedade. E é impressionante como as coisas para aquele que é saciado em Jesus dessa vida perdem o valor. Porque é aquilo que nós sempre falamos, qual vai ser a diferença do carro que eu tenho daqui a 100 anos? Qual vai ser a diferença daquilo que eu faço ou deixo de fazer daqui a 100 anos no que diz respeito a coisas dessa vida? Nenhuma. Agora, as coisas que Jesus faz em mim, fez em mim, faz em mim e fará em mim, refletem diretamente por toda a eternidade. Por quê? Porque Jesus é o único que completa a nossa vida. É o único. Se você está sentindo um vazio no seu coração, saiba, falta Jesus.
Você pode ter tudo. Você pode ter tudo. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor família. Se não tiver Jesus, você não tem nada. Em contrapartida, você pode não ter todas essas coisas, mas se você tiver Jesus, você terá tudo. Há uma música que diz assim: eu posso perder bens, eu posso perder isso, eu posso perder aquilo, mas se eu não perdi a fé, eu não perdi nada. Por quê? Porque Jesus é o único que traz saciedade para a nossa alma. E na conversa, Jesus vai dizendo isso para a mulher: olha, a água que eu der, a pessoa que tomar não volta a ter sede. Ela: então me dá dessa água, porque eu não quero vir aqui no poço de novo. Me dá dessa água. Só que Jesus aqui, irmãos, mostra uma paciência com aquela mulher interessante. Porque a mulher não está entendendo, e Jesus explicando. Por quê? Porque o objetivo de Jesus em relação às pessoas não é dar coisas materiais, mas sim satisfazer a alma. E Jesus estava tão focado nisso, tanto é que havia 3 caminhos para ele ir ao seu objetivo, e ele quis passar por Samaria. Para quê? Para falar com aquela mulher, para trazer saciedade àquela mulher. Só que há uma verdade nesse texto, irmãos, fantástica. Porque na hora que aquela mulher creu, nela foi construída por Jesus uma fonte. Quando você confessou Jesus como Senhor de sua vida, em você, por Jesus, foi construída uma fonte. Se em mim essa fonte traz saciedade, diante de mim essa fonte me traz uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de testemunhar. Jesus é a fonte da fonte. E ele, quando se prova o Messias para aquela mulher, a mulher imediatamente toma uma atitude. E qual é a atitude? Testemunhar. Por quê? Porque nela foi criada uma fonte, e uma fonte que jorra água viva. A água da fonte não pode ficar parada. Por isso que nós precisamos testemunhar. Porque se Jesus é Senhor de sua vida, em você há uma fonte também. E a partir dessa fonte, água deve ser jorrada no coração das pessoas que estão secas. Jesus disse para aquela mulher: eu sou Cristo. Porque ela disse assim: quando o Messias vier, ele nos anunciará tudo. E Jesus, pela primeira vez em seu ministério, para aquela mulher, porque Jesus não fez isso para as multidões, Jesus fez para aquela mulher, disse: eu sou Cristo, eu sou o Messias. E aquela mulher então descobre a fonte que produziria uma fonte nela mesma. Aquela mulher que tinha tido vários relacionamentos, vários maridos, e o que estava com ela naquele momento não era seu marido. Do aspecto moral, uma vida completamente desregrada, mas veja que a água viva, a fonte que produz água viva, quebra todo tipo de pecado, quebra todo tipo de situação ruim. E essa fonte, meus irmãos, está em nós. Então, em nome de Jesus, vamos deixar essa água jorrar aos corações que não têm. Vamos testemunhar em nome de Jesus. A mulher corre até a cidade. E quem é que ouviria aquela mulher? Dependendo de quem fala com você, você não olha assim e pensa:
que esse camarada está falando? É a mesma coisa de alguém leigo em construção civil querer opinar em construção civil. Ninguém vai dar crédito. Como é que aquela mulher estava testemunhando sobre a fé com uma vida que ela tinha? Só que aqueles homens, aquela população, acreditou naquilo que ela estava dizendo. Por quê? Porque já não era mais ela que estava dizendo, e sim a água, a fonte, o próprio Jesus, pela sua palavra, falando através daquela mulher. E é isso que acontece conosco também, quando nós abrimos a nossa boca para testemunhar daquilo que Cristo fez e faz, não somos nós que estamos falando, mas sim a palavra daquele que criou a fonte de água viva dentro de nós. Então por que temer? Sabe, o estudo da palavra de Deus é fundamental para o crescimento da nossa fé. O estudo da palavra de Deus é fundamental para a nossa edificação. Como é que vamos ter um relacionamento com alguém que nós não conhecemos? Não dá. Então eu preciso, com o passar do tempo, ir conhecendo mais de Deus. Só que para testemunhar, você não precisa de um conhecimento profundo. Porque o que aquela mulher estava pregando? Porque veio o Senhor Jesus dentro de uma união hipostática, onde Ele é homem e Deus 100%. Foi isso que a mulher falou para a população de Samaria? A mensagem daquela mulher foi: eis um homem que disse tudo o que eu fiz e tenho feito. Não é ele o Cristo? Essa era a mensagem. Essa foi a mensagem. E a partir dessa frase, toda uma cidade, todo um vilarejo conheceu Jesus. Enquanto pensava nessa mensagem, eu refleti. Falei, temos vários exemplos de pessoas que testemunharam de maneira firme na palavra de Deus, onde nós podemos tirar muitas lições, mas essa situação aqui indica uma nova convertida pregando, testemunhando para pessoas que não tinham Jesus Cristo e nem perspectiva. Por quê? Porque naquele tempo, os samaritanos tinham uma briga com os judeus. Inclusive, a religião da época impedia a mulher de acertar as contas com Deus, porque ela não podia sequer se aproximar do templo. Considerada imunda. Olha o que a água viva produz: pureza, mesmo para aqueles que do ponto de vista humano não têm solução. Irmãos, o nosso testemunho deve ser sobre Jesus e não sobre religiosidade. Não adianta eu chegar para uma pessoa que não tem Jesus e falar assim: porque você está fazendo algo de errado, você está pecando, você está falando mal do outro. Não adianta, porque a solução não está em um comportamento, a solução está em Jesus, que começa uma obra dentro de nós, construindo uma fonte dentro de nós. Então, a partir de dentro, nós conseguimos jorrar água viva. E quando Jesus entra em uma pessoa, começa a produzir água viva, aquela pessoa se sente satisfeita e imediatamente deve propagar essa água viva que nela está jorrando, produzindo. A partir daí, sim, as coisas começam a mudar. Quem mente, não mente mais. Quem rouba, não rouba mais. Quem é maldizente, não é mais. Porque é por Jesus. É por Jesus. A nossa força vem da fonte. A nossa força não está em nós mesmos. Então, os fariseus naquele tempo pregavam tantos costumes, tanta religiosidade. E cadê o próprio Deus nessa mensagem?
E cadê Jesus nessa mensagem? Mas o testemunho de Cristo para aquela mulher disse que não é em um lugar, não se trata de onde se adorar. Se trata de adorar de todo o coração. Não são práticas religiosas, é uma vida com Cristo que importa. Esse é o nosso testemunho, irmãos. Esse é o nosso assunto. É disso que nós devemos falar. Ontem, no condomínio, um vizinho me procurou. Ele sabe que sou pastor e tinha um monte de dúvidas. O primeiro esclarecimento que eu falei para ele é: Jesus Cristo é o Senhor e você precisa confessar Jesus como Senhor de sua vida. Por quê? Porque este é o nosso assunto. As outras coisas dessa vida importam para quê? Esse é o nosso assunto. Agora, olha que poder essa fonte tem. Jesus cria uma fonte naquela mulher. Aquela mulher vai até a cidade. Entendeu que é em espírito e em verdade. Não se trata de um lugar ou práticas religiosas. Ela chega à cidade, prega. As pessoas acreditaram nela. Porque, como disse, não era mais uma mulher do aspecto moral, questionado que estava falando. Não, vinha dessa fonte construída por Jesus. As pessoas sobem e vão até Cristo. E Jesus prega para essas pessoas e aqueles homens dizem o quê? Não é mais pelo seu testemunho que nós acreditamos. O que isso mostra? Mostra que a partir de uma fonte construída naquela mulher, outras fontes começaram a ser construídas. Porque aqueles homens foram confessando Jesus como Senhor também, e Jesus foi criando fontes naqueles corações. O poço de Jacó, acredita-se que levou 20 anos para ser construído um poço para sustentar uma cidade. Agora vamos pensar na fonte que Jesus cria? Jesus criou naquela mulher uma fonte, e a partir da vida daquela mulher outras fontes foram criadas, e a partir da vida dos apóstolos outras fontes foram criadas, e assim foram milhões de fontes, e estão sendo construídas ainda por Jesus, milhões de fontes, não para abastecer uma casa, um bairro, uma cidade, um estado, um país, não. A fonte que Jesus cria é capaz de abastecer o mundo todo. Para isso nós precisamos falar o quê? Que há solução em Jesus. Que há salvação em Jesus. Nós, irmãos, não temos a dimensão do impacto que o nosso testemunho pode causar. Jesus, ao falar com aquela mulher, sabia. Mas aquela mulher, ao falar com os homens, não sabia. Agora, por que o interesse dela em falar? Porque a fonte nos impulsiona a isso. Nós não queremos a bênção só para nós. Nós queremos que outros também desfrutem dessa maravilhosa graça que é ter uma fonte jorrando dentro de si. Não é? Quando você recebe uma bênção, você não quer contar para as pessoas? Eu já contei essa história aqui, mas eu me lembro que quando eu recebi meu primeiro vale alimentação na minha carreira, cartãozinho azulzinho, Visa Vale Alimentação, eu liguei para minha irmã e falei assim: agora nós vamos fazer a nossa compra no supermercado. Traquinas de morango, Danoninho, Danonão, potão. Agora nós vamos fazer a nossa compra. E falei para minha mãe também. Minha mãe, que bênção, filho. Bênção. Quando é que carrega? Dia 1º. Tá bom. Chegou ali no dia 28, minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, o que você quer comer de mistura? Aí eu falei: mãe, eu quero aquela contra filé. Minha mãe, me empresta o cartão que você ganhou. E foi a última vez que eu vi esse cartão. Mas a boa notícia, eu quis passar. Nós temos boas notícias, irmãos, muito maiores do que essa. Jesus salva.
Jesus cura feridas. Jesus transformou a nossa vida. Jesus está preparando um lugar no céu. E tudo isso vem a partir dessa fonte que Ele criou em nós. Então nós também precisamos falar e anunciar essa boa notícia. Há uma fonte que Jesus quer construir em você. E uma fonte que não vai te trazer mais sede. Muito pelo contrário, vai te trazer saciedade. Interessante que aquela mulher, para testemunhar, ela largou o cântaro. Ela foi lá para retirar a água. E na hora em que Jesus falou com ela, que ela entendeu em seu coração que o Messias estava ali, ela larga o cântaro e sai. E o que isso nos ensina? O cântaro é pesado. Era um vaso de barro enorme. Atrapalharia ela no percurso. Então ela larga, ela deixa aquilo que atrapalha para ir mais rápido testemunhar. Que ensinamento para nós, não é? Porque às vezes em nossa vida tem tanta coisa que está pesando, que a gente ainda carrega, que tem feito com que a gente ande mais lentamente. Vamos fazer que nem aquela mulher. Vamos deixar os pesos de lado para irmos mais rápido, porque temos uma mensagem a dizer. E é urgente. É urgente. É urgente, irmãos. Existem coisas em nossa vida que têm nos pesado. Então nós precisamos deixar essas coisas para ir. O poder do nosso testemunho não está em nós, mas no Cristo que produz a fonte, que produziu a fonte em nós. E todas as vezes que testemunhamos acerca de Jesus, a água está sendo jorrada a partir dessa fonte. Jesus testemunhou em Jerusalém? Sim. Jesus testemunhou na Judéia? Sim. Jesus aqui está testemunhando aonde? Em Samaria. E essa água deve chegar até os confins da terra. E essa responsabilidade está em quem agora? Em nós. Por isso que devemos pregar em casa. Por isso que devemos pregar no bairro. Por isso que devemos pregar na cidade, no estado, no país e além fronteiras. Como igreja do Senhor. Porque temos em nós essa fonte. Então, decidamos testemunhar. Durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida. Por isso que o tema é resoluções para toda a vida. Porque nós devemos testemunhar durante toda a vida. Aquela mulher foi limpa dos seus pecados pela água que é pura. Você e eu fomos? Amém? Então, vamos compartilhar essa água que purifica em nome de Jesus. Há mais pessoas que necessitam ouvir. E há uma água viva, há uma água limpa, há uma água pura que é produzida a partir de uma fonte que o próprio Jesus criou em nós. Não faz sentido represar essa água, irmãos, em nome de Jesus. Porque quando eu não falo, eu estou represando essa água dentro de mim, não faz sentido isso. O Senhor não nos chamou para represar, de modo que, quanto mais água nós jorramos, mais água teremos para jorrar. Porque Jesus não construiu um poço em nós, Jesus construiu uma fonte. E fonte de água viva. Ah, pastor, mas vai acabar? Nunca. Nunca vai acabar. Porque o nosso Senhor foi quem fez, foi quem produziu. O nosso Senhor não vai deixar acabar, muito pelo contrário. Eu quero terminar, irmãos, dizendo algo. Nós vimos o que Jesus fez em nossas vidas. Não vimos? Todos nós aqui temos um testemunho sobre algo que o Senhor mudou, transformou. Nós temos a plena convicção de que só Jesus traz saciedade. O mundo precisa disso também. Nessas fontes que carecem do poder de Deus, o poder de Deus está. Então nós não temos que nos preocupar, porque o poder de Deus está em nós.
pela fonte que Ele próprio criou. As pessoas estão morrendo secas, vazias, e estão morrendo sem Jesus e indo para o inferno. Por isso que nós temos que decidir testemunhar. Se você está aqui e não tem Jesus, saiba, Ele quer te trazer saciedade. Ele quer completar a sua vida. E você que tem Jesus, eis a oportunidade para que você, fonte de água viva que é construída pelo próprio Jesus, possa desempenhar o seu papel, fazendo com que águas jorrem aos corações que precisam. O que essa fonte produz? Em mim, saciedade. E diante de mim está uma oportunidade. Decida testemunhar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. A resolução desta manhã é: eu decido testemunhar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente perde tanto tempo com bobagem. A gente entra em umas discussões absolutamente desnecessárias. Às vezes, observando um pouco mais de perto, a gente vai perceber que geralmente é porque nós não estamos comprometidos com o ID. Nós não estamos trabalhando, nós não estamos produzindo para o reino de Deus. Nessa manhã, não foi pregado nada novo aqui. Mas foi tirado poeira de cima de coisas que nós já sabemos. Que nós precisamos tomar atitude. Deixar de lado coisas que não são importantes e urgentes. Mas nos comprometermos com a conversão de samaritanas, de samaritanos que estão por aí, sedentos da água da vida. A maioria deles nem sabe, mas sabem, nós sabemos. E temos de levar essa mensagem aos que precisam de Jesus. Ou trabalhamos, ou damos trabalho. Vamos trabalhar, vamos testemunhar. Será que algum crente aqui em Jesus, ele diz: pastor, eu fui mais motivado por Deus a me comprometer com o ID de Jesus. Eu lembrei de pessoas e eu estou aqui decidindo testemunhar. Tem alguém assim? Amém, 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 amém. Eu não quero perder tempo, amém. Quero me envolver com bobagens, mas testemunhar, levar pessoas a conhecer Jesus. Há mais alguém assim? Amém, amém, amém. Nisso há a bênção de Deus sobre nós. Você que acompanha pela internet, da mesma forma, você pode dizer: eu decido testemunhar e verdadeiramente ser esse instrumento que Deus vai usar para fazer brotar fontes nos corações. Agora, alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus que muda, que transforma as pessoas, e você quer nesta manhã entregar sua vida a Cristo como seu Salvador, eu ainda não conheço esse Jesus, mas hoje eu quero que Ele faça brotar no meu coração uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Eu não sou crente, mas hoje eu estou entregando minha vida a Cristo. Alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Eu não conheço esse Jesus, mas hoje eu estou entregando minha vida a Ele. Alguém assim? Vamos ficar em pé? E bênção, meu Deus, ouvir a Tua palavra e ser edificado por ela. Meu Deus, nesta manhã, nós queremos orar por aqueles que foram tocados por Ti, se deixaram usar por Ti. E que nesta manhã, meu Deus, vidas cheguem ao altar do Senhor decididas, Pai Santo, sabendo que a capacidade para testemunhar vem do Senhor,
e o Senhor, mediante o teu Espírito Santo, pode usá-las. Não queremos perder tempo com coisas que não edificam, enquanto vidas estão morrendo, rumando para o inferno, meu Deus, sem Deus e sem salvação. Meu Deus, que nesta manhã vejamos muitas vidas chegando ao teu altar e dizendo de todo o coração: usa-me, porque eu decido testemunhar. E seja assim, em nome de Jesus. Amém.